aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e hoje o vídeo tá, ó, do jeito que você gosta. 3 materinhas para você, do jeito que o capiroto gosta. Nós temos fraudes, sim, águas contaminadas, sim, e aumentos. Você vê que tudo as 3 coisas que é uma beleza na vida das pessoas aqui no Japão. E é quase praticamente recorrente. Então vamos falar de águas contaminadas, tá? Nós temos fraudes na parte de logística aqui no Japão, sim, mais fraudes. E, como é que se fala? Aumentos. Mas vou começar aqui, parando com a enrolação, com a água contaminada. Tá? É difícil até falar assim, essa é a matéria principal. Não, porque são 3 matérias que são imprescindíveis, tá? Infelizmente. Por que eu falo esse tipo de coisa? Igual água. A água é uma coisa que as pessoas consomem muito aqui no Japão. Então, se você começa a beber uma água contaminada, ou você nada num rio que a água está contaminada, ou você toma um banho que a água está contaminada, tu tá se lascando. E sem saber, confiando que a coisa é bacana e não está sendo. Por isso que eu venho aqui te alertar sempre. Ó, tem filtros, use filtro. Canso de postar vídeo aqui no canal falando sobre filtros. Já tem uns 2 vídeos falando sobre filtros. Tem filtros também para chuveiro, por incrível que pareça. Esse eu não tenho, tá? Mas tem filtros para chuveiro. Então, e é vendido no Amazon. Então dê uma olhada quem tiver condições. Eu financeiramente eu não tenho. Se eu tivesse eu usaria, mas não tenho. Mas você vê que são coisas complicadas. Por que eu levanto esse tipo de questão? Porque na época, quando deu o problema da radiação lá em Fukushima, quem acompanha o canal os mais antigos devem se lembrar que eu sempre postava vídeos. O peixe está radioativo, o peixe está com tantos mols ali, como é que fala assim, de radioatividade. O negócio está complicado. O peixe está assim, os frutos do mar tá assim, como é que se fala? A alga tá assim. Então, até os cogumelos matsutake da região de Fukushima ali, eles soltavam. Então eu soltava aqui no canal. Só que depois que a TEPCO começou a soltar aquela água radioativa no mar ali e a China empombou, eles pararam de soltar esse tipo de relatório. Não saiu mais esse tipo de relatório de peixe radioativo. Então já dá para você sacar que estão encobrindo as coisas, sim, estão encobrindo. É a mesma coisa nessa parte dos peixes. Tem muita gente que pesca nesses rios, come o peixe desses rios. Só que eu nunca vi um estudo falando, o peixe está contaminado com tanto de PFAS, ou PFOA, ou PFOS. Então tem que tomar cuidado sim, porque isso dá problema na saúde? Dá. Vocês viram que está aumentando de forma exponencial o número de deficientes aqui no Japão. Mas é uma série de fatores. Se você levar da época da Segunda Guerra, teve a radiação da bomba. Tem um problema de radiação ali, como é que teve em Fukushima. Tem esse problema alimentício. Então tem muita coisa que você juntar, tem que se tomar cuidado, sim, muito, mas muito mesmo. Por isso que eu sempre tento vir alertar você aqui. Tanto que tem o Marcos, ele tira sarro da minha cara. Fala assim, o homem PFAS aí, o PFAS man. Vou fazer o quê? Mas eu sinto, como é que fala assim, um pouco até de obrigação, por estar gravando vídeos, de falar sobre esse tipo de coisa, porque é a sua saúde aqui no Japão que está em risco. Tá? Porque depois que a bomba estoura, é pior. Então vale muito mais você gastar com filtro do que você ter que gastar no médico. E vai saber que tipo de problema que vai dar. Tanto que quem acompanha o canal deve se lembrar. O vídeo que eu soltei da mulher, que ela começou a ter abortos espontâneos por causa desse tipo de coisa da água contaminada. Porque ela morava numa cidade, que teve o filho dela lá tranquilo. Depois que ela foi para uma outra cidade, que ela mudou, ela tinha abortos espontâneos e não sabia por quê. Aí foram fazer o teste na água, fizeram o teste no sangue dela, ela tinha uma alta concentração de PFAS no sangue. E aí? Então você vê que existem problemas que acontecem na saúde das pessoas, que as pessoas desconhecem, que são de origem, como é que fala assim, alimentar, que quando a coisa acontece é meio complicado. Você vê que eu perco até a palavra, porque pra gente poder colocar o melhor vocabulário possível para as pessoas entenderem. Por que eu falo esse tipo de coisa também? Eu não sei se as pessoas elas têm vergonha, ou elas, como é que fala assim, ela tem aquele orgulho
a pessoa tá falando, ela pode não estar entendendo, mas ela tá assim, hai, hai. Só que ela realmente ela não tá entendendo. Aí depois fala uma coisa totalmente que não tem nada a ver, ou faz uma ação que não tem nada a ver com aquilo que foi falado. E no final das contas, não entendeu. Não, mas não é vergonha nenhuma a pessoa falar, ó, não entendi. Tá? Dá para explicar de novo alguma outra coisa? Pô, mas continuando aqui. Então, ó, se você entende Nihongo, escuta só. 市原市は今年5月、市内を流れる平蔵川のうち池和田地区での水を採取して調べました。その結果、有機フッ素化合物の PFAS の一種で有害性が指摘され、国内で製造や輸入が禁止されている PFOS と PFOA が1リットルあたり2300ナノグラム検出されました。これは国が示す暫定目標値の46倍となる濃度だということです。 Então, se você entende Nihongo, já deu para você sacar, você pode até pular de matéria, tá? Porque não tem muito mais que além disso, não. Para você que não entende, vem com o tiozão aqui que eu vou te falar. Dois compostos orgânicos de flúor, conhecido como PFAS, tá? PFAS, quem quiser fazer uma pesquisa aí, foram detectados na água do rio que atravessa a cidade de Tihara, no estado de Chiba. Numa concentração 46 vezes superior ao limite mínimo estabelecido pelo governo. Porque não é o governo japonês sabe qual que é o limite de tolerância seguro. Nem ele sabe, ele estava se baseando na OMS, aí depois ele resolveu fazer um estudo que ia começar esse ano e ó, a coisa, como é que se fala assim, não dá para saber como é que tá. Mas nem o governo japonês sabe, tá, nessa parte. Então tem que tomar cuidado. De acordo com a cidade de Tihara, em maio desse ano, quando a água coletada de uma área de Ikewada do rio Hirasu, que atravessa a cidade, foi descoberto, né, que a água continha PFOS e PFOA. Quem quiser pesquisar, fica à vontade. Que é um tipo de composto orgânico, flúor do PFAS. Foi detectado uma concentração de 2.300 nanogramas, que é 46 vezes o valor limite do governo. Então você vê que está 46 vezes acima do limite normal, que o governo considera normal. Então é muita coisa. Tá? Porque se você levar em conta que esses limites, quando fala 46 vezes, é praticamente igual juros sobre juros. Ele faz isso aqui, ó, exponencial. Ele soma com isso daqui, que soma com isso daqui, que soma com isso daqui, que ele soma com isso aqui. Então o troço é alto, o valor. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Tá? Duas substâncias, PFOS e PFOA, foram apontadas como prejudiciais e a sua fabricação e importação são proibidas no Japão. Se isso apareceu na água, alguém está usando isso. Aí ficou o quê? Ficou feio para o Ministério. Porque o Ministério, não, vamos olhar tudo, vamos trachar todo mundo, vamos olhar que não sei o quê. Você vê que alguém importou o PFOS e o PFOA. Por quê? Se elas são proibidas de serem fabricadas aqui no Japão e apareceu na água, só tem duas explicações. Ou essa água está contaminada há muito tempo e só revelaram agora, ou tem alguma empresa que está importando isso e o governo está liberando. Por que eu falo que essa água pode estar, dependendo, pode estar contaminada há muito tempo? Porque quando começou a dar esse problema do PFAS de uma forma assim um pouco mais pesada, aqui no Nihon eu comecei a relatar isso aqui e saiu um histórico sobre a história do PFAS no Japão. Então tem locais que já estão contaminados há muito tempo. Até que o governo colocou um limite, para nesse oba-oba de PFAS aí. Já, como é que fala, contaminou ali há muito tempo. E não, como é que fala assim? E não apareceu nada falando assim, ó, vamos descontaminar isso, ou vamos limpar isso. Não. Até porque muitos lençóis freáticos, os famosos aquíferos, foram contaminados.
E para você conseguir depois limpar um lençol freático, no caso um aquífero, praticamente impossível você conseguir limpar. Aquilo ali tem que limpar por si só. Vai levar muito tempo? Sim. Não tem como, tá? Você querer limpar aquilo ali, tá? Não dá. Como é que fala assim? Humanamente impossível você limpar aquilo ali. Então, como é que fala assim? Você vai ter que cavar um buraco muito fundo, fazer até chegar no lençol freático lá e começar a fazer. Meu, é humanamente impossível. Então já dá para você ter uma ideia que pode ser que essa água já esteja contaminada há muito tempo, ou tem empresas que estão infringindo a lei juntamente com o governo. Porque se o governo autorizou a importação desse produto, você já sabe. Por quê? Porque tudo passa por autorização do governo, tanto que teve uma matéria que eu não postei. Eu acredito que muita gente não tenha visto. Que teve uma empresa em Osaka, que ela estava comprando, como é que fala assim, motores de barcos, e estavam mandando para a Rússia. Aí agora que o governo detectou isso e barrou. Só que a empresa já vinha fazendo isso, ó. Uma empresa russa. Então, por mais sanções que o governo japonês coloque na Rússia, os russos estavam fazendo a festa aqui no Japão. Aí agora que apareceu isso, depois de não sei quanto tempo. Então já dá para você sacar, tem muita coisa errada por trás aí. Mas vida que se segue. Mas continuando. A água coletada em um campo de arroz, né, cerca de 10 quilômetros a sudeste da cidade de Ichihara, e essa água do rio não é usada para abastecer as casas. A cidade também está investigando se os poços próximos foram afetados e está trabalhando para identificar a origem do surto. Isso aí, como é que se fala assim? É só ver as fábricas ao longo do rio, que desemboca ali. Ou algo parecido, porque não tem outra explicação para poder aparecer esse tipo de composto. É a mesma coisa. Quando começou, eu soltava os relatórios aqui, que o governo soltava sobre a contaminação dos peixes de Fukushima. Depois que a TEPCO começou a soltar água, parou. Nunca mais soltaram esse tipo de relatório. Então já dá para você sacar que pode ser que ainda tenha peixes radioativos que o governo não está, como é que se fala assim, como não está mais soltando os relatórios, então cai no esquecimento que os peixes estavam radioativos. E eu soltei vários vídeos aqui no canal. Então as pessoas mais antigas de canal devem se lembrar do que eu estou falando. E a mesma coisa do peixe, desses rios. Você acha que os peixes desses rios não estão contaminados com o PFAS? Lógico que estão. Aí a pessoa vai lá, pesca, come o peixe e se contamina. Não sabe por quê. Aí daqui a pouco começa a ter problemas de saúde e não sabe por quê. Simples. Tanto que teve aquele último caso, o último caso que eu postei aqui no canal sobre a contaminação do PFAS, foi de uma forma até notória, daquela mulher que tinha abortos espontâneos. Ela teve 3 abortos espontâneos diretos. Eles foram fazer exame de sangue e estava lá, alta concentração de PFAS no sangue dela. E aí? Então isso aí, o aborto espontâneo foi só um dos sintomas, fora os outros que pode estar acontecendo. Da mesma forma que o vídeo que eu soltei aqui falando sobre o aumento de deficientes no Japão. Mas só isso aí tem uma série de, como é que se fala assim, de origens. Você vê que na época da Segunda Guerra, quando caíram aquelas bombas em Hiroshima e Nagasaki, ficou a radiação ali. Quem já foi no museu da bomba ali já viu, sabe do que eu estou falando. O troço foi feio. Deu esse problema em Fukushima. Tanto que começou a aparecer pessoas com problemas. Com esse daí que eu não posso falar porque o YouTube não deixa. Tanto que na época que deu isso, o exército japonês saiu distribuindo pastilhas de iodo para todo mundo que estava ali. Porque o iodo ele ajuda a barrar essa parte de contaminação radioativa na parte das glândulas, para não dar problema. Então já dá para você sacar, só que isso na parte da glândula, só que e o resto do corpo? Então tem muita coisa, como é que se fala assim, que isso traz consequência, traz. A mesma coisa, quem ingeriu aqueles peixes de Fukushima.
que estavam radioativos. Não é só peixes, frutos do mar, as algas. Você está ingerindo o negócio. E aí? Então, traz consequências sim. Tá? Então, por isso que eu sempre trago esse tipo de matéria para as pessoas ficarem atentas. Para você ficar atento aqui no Japão, para você que está aqui no Japão, e tomar a água mais pura possível. No caso, ou compra um filtro ou compra água mineral, apesar que tem água mineral também que tem que tomar cuidado com essa parte das procedências. Por que eu falo esse tipo de coisa? Do jeito que o Japão, as empresas do Japão vem aparecendo com fraude atrás de fraude, vai aparecer uma água mineral aí que eles falam que é mineral, mas contaminada, por custa também. Mas tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa sim. Invista num filtro. Eu canso de falar. Tem vários tipos de filtros. Eu já coloquei uns 2 vídeos aqui no canal falando sobre filtros. Tem filtro de torneira, filtro de garrafa, uma série de filtros. Mas procure usar. Porque depois que dá esse problema com esse tipo de coisa, é tarde. Tá? Mas encerro por aqui essa parte da água contaminada lá em Chiba. Agora é outra matéria que o povo gosta. Fraude. Você vê que no Japão esse ano é fraude para tudo quanto é lado. E eu vou trazer mais 3 empresas para você que fraudaram. Tá? Olha só. 申告漏れを指摘されたのは海運大手の NS ユナイテッド海運、商船三井、日本郵船の3社です。関係者によりますと、3社は海運事業者の国際競争力の確保を目的に設けられている法人税の優遇措置を受ける際、本来は日本船籍の船による利益が対象になるのにもかかわらず、誤って外国船籍の船による利益を含めて計上するなどして過大な税の優遇を受けていたことが東京国税局の税務調査で明らかになりました。 Então vamos lá. Se você entendeu, já pode pular para a próxima matéria. Tá? Até porque não tem grandes coisas, mas se você não entendeu, vamos lá. 3 grandes empresas de transporte marítimo registraram incorretamente, tá? Você vê que eles são legais pra caramba. Eles, em vez de falar assim, não, os caras só negaram imposto. Não, eles colocam assim, que registraram incorretamente os lucros das empresas ao receberem tratamento tributário corporativo preferencial. E o Escritório Regional de Tributação de Tóquio apontou que eles não relataram um total de aproximadamente 6 bilhões de ienes. É muita grana, disseram as autoridades. Por isso que eu falo que nessa parte, as mídias japonesas, elas usam palavras bonitas. Em vez de falar assim, essa miséria tentou encobrir, ela não relatou. Não, registraram incorretamente. Você viu que eles tentam passar um paninho até bacana assim, mas como é que se fala? O Escritório Nacional de Taxas impôs impostos adicionais a 3 empresas, totalizando aproximadamente 1,2 bilhão de ienes. Você vê que eles falam bonitos, falam assim, impôs impostos adicionais. Não, vamos multar mesmo, vamos trocar a palavra, multa. Eles multaram então as 3 empresas em aproximadamente 1,2 bilhões de ienes. É mais bonito falar multa, não, você vê que eles não usam, né? 3 grandes empresas de transporte marítimo, no caso a NS United Shipping, a Mitsui e a NYK Lines, foram citadas por esconderem, no caso assim, a fraude ali, no caso não declararem. Segundo as pessoas envolvidas, as 3 empresas receberam tratamento fiscal preferencial que visa garantir a competitividade internacional das empresas de transporte marítimo. Embora os lucros dos navios, né, com bandeira japonesa fossem originalmente elegíveis. O que isso quer dizer? Que as empresas ganharam tratamento preferencial sem ter necessidade, porque os lucros que elas tinham não precisavam de uma ajuda do governo. Mas você vê que ainda assim o governo foi lá e... né? Foi revelado que as empresas recebiam benefícios fiscais excessivos ao incluir erroneamente lucros provenientes de navios com bandeira estrangeira na sua contabilidade. Então, você vê o que eles estavam fazendo? Em vez de eles declararem que eram navios com bandeira japonesa, não, eles colocavam que era nacionalidade
que não era japonesa. E nisso conseguiam benefícios fiscais, no caso de importação, exportação e etc. Deu para você sacar, para mais ver o tamanho da malandragem, né? Por isso que eu falo para você que aquela ideia de ter muita empresa honesta no Japão, que, meu, começa a desconfiar porque a coisa tá cada vez pior. Se para fazer a tributação para o governo eles já tentam esconder, você já imaginou na questão trabalhista a nhaca que deve ser? Porque se já está mentindo diretamente para o governo, imagina para uma pessoa que trabalha para eles. Sim, vamos pensar. O Escritório Regional de Tributação de Tóquio apontou que a NS United não declarou aproximadamente 3 bilhões de ienes. A Mitsui não declarou 2,1 bilhões de ienes. E a NYK Line não declarou 900 milhões de ienes. Durante vários anos. Só que não falou quantos anos. Então já dá para você sacar que tem muita coisa aí que está esquisita já por muito tempo, né? Como resultado, foram impostos aproximadamente 1,2 bilhões de ienes em impostos adicionais. As 3 empresas responderam à entrevista da NHK dizendo: já pagamos os impostos depois de sermos avisados pelas autoridades fiscais nacionais. Então você vê que eles fazem as coisas, foi descoberto, então a gente paga a taxa, acabou. Não tem uma sanção, não tem uma coisa, como é que fala? Algo para doer o bolso, não. Então você já dá para você sacar que eles vão continuar fazendo de novo, dependendo, o governo vai ser conivente com isso. E vida que se segue. Por que eu falo esse tipo de coisa? Que deu aquele problema com a Marinha junto com a Kawasaki, no caso que eu trouxe aqui, tá, o vídeo. Eu tenho acompanhado ali, a coisa foi feia. Usaram o dinheiro até para comprar PlayStation 5 para dar de presente. Só para você ter ideia como é que usaram a grana, tá? Foi um oba-oba miserável ali. Então, como é que tu fala assim, eu devia até ter trago. Eu só não trouxe para não ficar repercutindo muita coisa, mas tava um oba-oba ali, tá? Tanto que tinha, como é que fala assim, teve gente da Marinha que tava ganhando subsídio a mais por fazer, como é que se fala, mergulhos. Só que não estava fazendo os mergulhos. Então dizia que fazia os mergulhos de treinamento ali, aí a Marinha dava um subsídio ali para a pessoa em questão de saúde, etc. Só que a pessoa não estava fazendo. Então muita gente ganhou, foram mais de 200 pessoas que estavam ganhando. Então foi um oba-oba generalizado ali, no caso da Marinha aqui do Japão. O pau comeu, como é que se fala, né? Mas simplesmente. Agora, para finalizar aqui, aumentos, tá? Por quê? Escuta só. Assim a gente passa vergonha, tiozão. Ajuda o fiote. 生活意識に関するアンケート調査は、日銀が全国の20歳以上を対象に3ヶ月ごとに行っていて、今回は先月4日までのおよそ1ヶ月で2000人余りから回答を得ました。それによりますと、1年後の物価について上がると答えた人の割合が 87.5% と前回より 4.2 ポイント増えました。また5年後の物価も上がると答えた人が 82.0% と 1.4 ポイント増え、食品や日用品などの値上がりが続く中、この先も物価の上昇が続くと考える人が増えていることがわかります。Vamos parar por aqui, porque senão a gente corre um risco muito sério. Mas vamos lá. O Banco do Japão, ele fez uma pesquisa, tá? Com pessoas, etc., para ter uma noção em questão dos aumentos, o que as pessoas acham. E eu vou trazer isso para você. Em uma pesquisa realizada pelo Banco do Japão sobre as atitudes dos indivíduos em termos de estilo de vida, é aquela velha história do consumo pessoal, etc. Por isso que eu gosto de trazer isso, já para você ter uma ideia, tá, de como o povo japonês está lidando com isso.
E 87,5% das pessoas responderam que os preços vão aumentar dentro de um ano. No caso dessa pesquisa, teve um aumento de mais de 4 pontos em relação à pesquisa anterior, que foi de 3 meses atrás, indicando que os preços continuarão subindo. Então você vê que as pessoas já estão cientes disso. É aquela velha história. Se a pessoa não for uma pessoa alheia, como é que se fala? A realidade, ela tá vendo. Aí a coisa tá subindo muito rápido. Tá, como é que se fala assim? Muita gente, mesmo com essa ajuda do governo, que o governo Kishida colocou aí para a pessoa poder pagar o imposto, ela vai se lascar para pagar. Porque o governo ele deu um subsídio para um lado, mas os aumentos estão comendo aquela ajuda daquele subsídio do outro. Então se as pessoas realmente não parar para fazer como é que se fala? Para ver sua saúde econômica e fiscal, ela vai se afundar. E ela vai se afundar feio aqui no Japão. Então tem muita gente, como é que se diz, que vai se lascar. Por mais que tenha essa ajuda do governo agora. Mas, como é que se fala? Porque esses aumentos que tiveram, não digo nem da luz e do gás, mas a parte da comida ela está comendo praticamente o orçamento da pessoa inteiro. Então, se dependendo se a pessoa ela não souber o que comprar, já olhando ali assim, o que você tem que comprar, a pessoa já vai ficar apertada. Isso fora os gastos extras que aparecem. Igual, por exemplo, uma pessoa ela tem um carro. Então, dependendo, ela tem que fazer o check-in, ela tem que trocar um pneu, tem que trocar uma bateria, um óleo. A pessoa tem filhos, o filho vai ficar doente, precisa ir no médico, tem medicamento. Então, dependendo da situação, o dinheiro está tão apertado que se acontece alguns eventos dessa magnitude, assim, que saem fora do orçamento, a pessoa vai sentir pesado. Eu falo assim porque aqui em casa eu sinto esse tipo de coisa. Quando sai um pouco do, como é que se fala assim, do habitual. Porque é só minha esposa trabalha. Então a gente tem que se virar muito só com o dinheiro dela, né, com o salário dela aqui. Então a gente passa assim bem guiriguiri, né, em determinados meses. Igual esses meses agora que tem o imposto para pagar. Eu tive check-in para fazer e mais um imposto para pagar. Meu, esfolou o bucho. A faca entrou e fez assim, ó. Complicado. Por isso que às vezes eu peço a ajuda de vocês em relação a fazer troca de equipamento, porque eu realmente não tenho condições. Eu gostaria de gravar vídeos muito melhores, algo muito melhores para vocês, mas eu realmente não tenho condições. Porque esse tipo de coisa que aconteceu, que esses aumentos do governo praticamente estão comendo o orçamento todinho. Eu estou falando da minha casa, não sei a sua casa e outros locais, mas aqui a coisa ficou feia, ficou tensa. Tanto que minha esposa, dependendo, ela já está pensando em trocar de serviço, ou ver em um outro canto, ou ir morar num Dante para diminuir como é que se fala assim, os gastos. Porque é aquela velha história, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Só que dependendo do quanto você gasta, você já corta tantas coisas, você chega no seu limite e você não tem mais aonde cortar. Aí chega nesse momento, você tem que ver o que dá para você fazer para aumentar o ganho. Aí é nessa hora que tem que entrar um Arubaito, um Naishoku, alguma outra coisa. Porque senão o negócio começa a ficar tenso. E para você que está aqui no Japão já deve ter sentido. Então começa, como é que se fala assim, ver muito seus gastos e rever muito o seu orçamento. E se você tiver aquela grana sobrando, repito veementemente, invista. Invista porque você vê que a situação aqui não está legal. Muita gente vai se afundar aqui no Japão. Eu tô falando assim, como é que fala assim, já em tom de profecia, vai se afundar. Então, porque se a pessoa, tem pessoas que têm um certo conhecimento econômico, dependendo da situação, ela tá vendo que a situação tá ficando feia, imagina quem não tem. Ela gasta assim, faz os gastos, ela nem percebe. Daqui a pouco ela fala assim, eu recebi o salário hoje, daqui 2 dias, cadê meu salário? Onde que tá meu dinheiro?
Ela não vê para onde foi. E aí? Então, nessa brincadeira toda, aquela ideia de ajuntar para você comprar uma casa, para você conquistar alguma coisa no Brasil, está cada vez mais distantes. Não vou tapar o sol com a peneira, não sou hipócrita. Então é aquela velha história. Você ainda é possível fazer esse tipo de coisa? Sim, mas você vai ter que começar a investir. Não é só ganhar o dinheiro do Japão e deixar o dinheiro parado. Não. Hoje você tem que investir. Antigamente você não precisava, porque vinha muito dinheiro. Então aquele montante você conseguia girar com aquele montante grande que vinha. Hoje já não vê um montante grande mais. Ainda fora que o governo está comendo. Então você tem que multiplicar esse dinheiro de alguma forma. Você tem que fazer sua renda ativa virar um passivo para você, para aquele passivo começar a te render grana. Por isso que no último vídeo eu estava contente ali que eu comecei a receber os passivos, como é que fala assim, os proventos, os juros de uns títulos que eu tinha comprado. Era ninharia, sim, centavos, mas é o começo de alguma coisa. Eu vi, aí comprei, como é que se fala assim, aqueles títulos, fiz assim, não, essa empresa realmente me paga proventos, então eu posso continuar investindo nela. Porque tem empresas que não pagam proventos. Então você vai comprar, mas você só vai ter o título ali, mas e aí? Né? Então eu quero para juros. Eu não quero ficar fazendo compra e venda. Claro que se der uma alta, muito boa, eu vou vender. Diferentemente do Bitcoin, que não te gera nada. Você só compra e vende. Os títulos não. Você compra eles. Se você não vender, não são todos, tá? Você tem que olhar bem qual título que é. E você vai ganhando juros com aquilo. Japonês, sai caro? Não, tem títulos que você compra R$10. Diferente das letras de crédito. As últimas vezes que eu dei uma pesquisada nas letras de crédito, que são renda fixa, estava no mínimo R$5.000. Você tá doido. Então, quer investir barato? Você consegue. Tem títulos que, como é que se fala? Com R$10 você compra. Eles pagam proventos de 10 centavos. Só que esses proventos de 10 centavos, isso é relativo, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Isso vai de acordo com a lucratividade da empresa. Se a empresa está lucrando, vem mais proventos para você, vem mais juros. Se a empresa tá ganhando pouco, vai vir menos. Por isso que chama renda variável. É um tiro, como é que fala assim? Isso aí é aquela ideia. Se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que pagar para ver. Diferentemente do renda fixa. Com renda fixa, se o mercado der 20% ou cair para 2%, você vai ganhar só aquilo que estava no seu contrato. Então, se você fez um contrato de 8% e o mercado subiu para 20%, você vai ganhar 8%. Se você fez um contrato de 8%, caiu para 5%, você vai ganhar 8% com renda fixa. E não tem chora-me-dói. Só que o governo ali, se der algum problema, ele te cobre. Porque tem esses de renda fixa, o governo, eles, como é que fala assim, eles garantem se der algum problema. Diferentemente da renda variável, não. Você pode colocar um monte de, como é que fala assim, comprar um monte de título. Se uma empresa der problema, assumir do mercado, dependendo, se você não ficar atento para vender isso antes, você perdeu. São riscos. Por isso que às vezes você pegar de uma empresa já consolidada no mercado, seu risco disso acontecer é praticamente zero. Mas às vezes o seu ganho de juros é menor, mas se você tem uma certa segurança por trás. Diferentemente, tem certas empresas aí, como é que se fala? Que tem feito até propaganda no TikTok. Não, compra essas ações aqui, que o troço é tão suspeito que eu falei assim, não, é essa sigla aqui, ó, compra disso aqui. E tem aparecido bastante no TikTok. Por quê? Aí muita gente vai lá e compra disso aqui, daqui a pouco os caras pegam a grana e some no mercado. Puf! Aí a pessoa que investiu nessa empresa aí, ela vai perder. É a mesma coisa que teve aqueles
entre aspas, influenciadores. Não, o Bitcoin é isso, que não sei o que, entra no meu grupo, que não sei o que. Os caras lá pegavam o dinheiro e sumia. Puf. É a mesma coisa. Então tem muito golpe aparecendo por aí. Fica esperto. Por isso que eu falo, quer fazer certos investimentos? Pega um corretor credenciado. Tá? Se você não for fazer por si só, vai devagar, vai tranquilo. Que é possível? Muito. Dá para começar a ganhar dinheiro com juros sobre juros? Dá. Isso vai depender de você. Da mesma forma que eu tenho feito para mim, só que a passos de tartaruga, porque eu não tenho condições de fazer grandes investimentos. Se eu tivesse, hoje eu estava dando risada até aqui. Mas como é que fala? Vida que se segue. Então, cada um faz da forma que dá. Mas você vê que tem títulos que R$10 você consegue comprar. Banco do Brasil tá R$26. Então você vê que são empresas consolidadas no mercado ali. Né? Coca-Cola, quanto que estava? 56? Então dá para as pessoas investirem, sim. Muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, é uma coisa exorbitante, assim. Não, não é. Mas requer um certo conhecimento. Para você, como é que se fala assim? Não meter o pé na jaca. Porque investimento de renda variável, se você meter o pé na jaca, você corre muito risco de você afundar, em vez de você ganhar. Por isso que é sempre bom você estudar ou ter uma tutoria de alguém. Mas toma cuidado, essa tutoria de alguém, muita gente, é aquilo que eu falo, está querendo aprender a ganhar, como é que se fala assim, a trabalhar em bolsa usando o dinheiro dos outros. Cansei de ver. E cansei de ver pessoas se afundarem em relação a isso. Então, toma cuidado. Tá? Mas, continuando aqui. Falei pra caramba, né? O Banco do Japão realiza a cada 3 meses uma pesquisa sobre conscientização sobre o estilo de vida, visando as pessoas com 20 anos ou mais, e dessa vez ele recebeu as respostas de mais de 2.000 pessoas, cerca de um mês, até o dia 4. De acordo com os resultados, o percentual das pessoas que responderam os preços subiriam daqui a um ano foi de 87,5%, com um aumento de 4,2 pontos em relação ao ano anterior. Além disso, o número de pessoas que responderam que os preços vão subir daqui a 5 anos aumentou para 82%, com um aumento de 1,4 pontos, indicando que a medida dos preços dos alimentos e as necessidades diárias continuam a subir, e o número crescente de pessoas que acreditam que os preços continuarão a subir está aumentando. Então você vê que o próprio povo já está tendo noção da nhaca que está. Além disso, em relação às perspectivas futuras dos preços dos terrenos, 45,3% dos entrevistados responderam que vai continuar subindo, com um aumento de 1,9 pontos em relação à pesquisa anterior. Por outro lado, quando questionados sobre o seu estilo de vida, atualmente 55,7% dos inquiridos responderam que se sentiam menos confortáveis, né, com um aumento de 6,2% em relação ao inquérito anterior. O que isso quer dizer? Que eles estão menos confortáveis. Está tendo menos grana. Então eles não estão conseguindo gastar dinheiro naquilo que eles querem. Então estão gastando dinheiro só com o estrito necessário. E nisso gera o quê? Menos conforto. Por isso que eles falam menos confortáveis. Por isso que eu falo para você, quer vir para o Japão? Não há problema. Venha. Mas não venha com aquela ilusão que eu vou trabalhar, vou ganhar o rio de dinheiro, vou sair daqui, vou comprar meu jatinho. Não. Esquece. Essa vida já acabou. Tá? Não vou ser hipócrita, eu vou falar assim, não, também não venha. Não, pode vir, tem muita coisa bacana aqui. Mas aquela ideia que você vai vir aqui, vai fazer rios de dinheiro, acabou. Até porque você pode ganhar 1.700 a hora, mas o governo vai te enfiar uma facada no bucho em imposto. Isso é fato. Mas ainda assim compensa pagar esse imposto? Sim. Mas isso vai depender do quê? Do que você fizer com esse dinheiro.
Porque tem gente que se trabalha, se bucha de trabalhar, se regaça de trabalhar. Aí chega no dia do pagamento, ganhei um dinheiro bacana. Pô, aí vai lá e me torra toda a grana. Não investe, não pensa no futuro. É igual tem pessoas que, por exemplo, mexem com solda. Não há nada contra. Só que aquela fumaça que você está inalando ali, aquilo vai ser prejudicial para a sua saúde. Querendo ou não. Vai falar que aquilo ali... por mais que a pessoa use máscara, use filtro e não passa nada, eu acho meio difícil. Eu tenho um amigo, tá? Tenho que eu falo assim, considerando que ele esteja vivo ainda. Tá? Mas tem muito tempo que eu não vejo ele. Ele trabalhava com solda aqui no Japão, na época da década de 90. Aqui. Ele trabalhava com solda aqui, ganhava bem pra caramba. Mas no final de semana, tinha finais de semana que ele passava muito mal por causa desse negócio de fumaça de solda, etc. Ele vomitava sangue, o troço era tenso. Hoje em dia, claro que a parte de proteção deve estar muito melhor, mas ainda assim a pessoa deve inalar alguma coisa. Dá problema? Dá problema. Tá? Então, as pessoas estão pagando o preço para aquele tipo de ambiente, tipo de serviço, sim. Existe um preço a pagar. O governo não, as empresas estão pagando. Mas o que você está fazendo por você? Você está trabalhando ali, está pegando seu dinheiro. Mas você está fazendo jus àquele dinheiro que você está sacrificando a sua saúde. Porque tem muito emprego, muito serviço que você está sacrificando a sua saúde. Essa hérnia que eu tenho aqui, que eu ganhei, na L1, é preço disso. Então tem muita gente que se lasca aqui, porque eu trabalhava, pegava empregos tinha que carregar coisa pesada. Não era assim coisa leve. Isso traz consequência no corpo? Traz. Hoje eu estou pagando. Da mesma forma que do jeito que eu estou pagando, muita gente está pagando também. Por isso que eu falo para você, consciencialmente, se você não quer ter uma velhice, como é que se fala assim, meio lascada, comece a investir. Comece a ver sua educação financeira. Porque senão, pode ser que te dê problema lá na frente. Quem avisa, amigo é. Porque eu falo assim, quanto antes você começar a investir, o antes você vai começar a ganhar juros. E esses juros, se você não mexer, vão se tornar juros sobre juros. E você lá no futuro, lá na frente, na sua velhice, você pode ser que você tenha, como é que se fala, uma velhice próspera. Vou te dar um exemplo. Se você começa a investir em títulos, o que vai acontecer? Se você faz com títulos que você ganha juros. Então, quando você vai chegar lá na frente, você vai estar investindo aquele dinheiro ali, né, naquela empresa, você vai estar ganhando juros. Se você não quiser mais aqueles títulos, você pode vender esses títulos, você vai ter o dinheiro na sua mão. Claro que você vai parar de ganhar juros. Mas você, nesse meio tempo, você está ganhando juros, o dinheiro está trabalhando para você. E está juros sobre juros. Igual a gente cansa de... Nossos pais, quando a gente era moleque, falavam assim, você tá achando que dinheiro dá em árvore, miséria? Não existe pé de dinheiro, não. É porque nossos pais, entre aspas, tá, não conheciam o que é investimento. Porque a partir da hora que você começa a investir, você começa a adubar aquilo ali, aquele investimento que se torna um pé de dinheiro para você. Isso vai... como é que se fala assim, de acordo com o que a pessoa fizer. Se ela adubar muito, ela vai ter grandes frutos. Se ela adubar pouco, os frutos vão vir mirrados. Aí vem com o tempo, continua adubando, continua investindo, os frutos vão crescendo. Mas precisa ter um início. Japonês, mas só tem 10 reais. Não tem problema, cansei de falar. Falei agora há pouco, tem títulos de 10 reais. Você consegue comprar. Eles vão te dar o quê? Proventos de quê? 10 centavos. Mas você está ganhando 10 centavos
sem fazer esforço nenhum. Melhor do que você não ganhar nada. Porque se juros sobre juros, você junta 10 aqui. Aí esse agora vai ser R$10,10. Daqui a pouco vai R$10,20, R$10,30 e assim vai. Aí daqui a pouco você vai vendo, em vez de se você ter R$10, você já tem 11. E assim vai. Só que isso, contando que você não fez mais investimento nenhum. Claro que na hora que você vê que você está ganhando juros ali, você está ganhando os trocadinhos, você vai querer investir. Eu falo assim porque é uma alegria danada quando você vê seu dinheiro crescendo. E de uma forma exponencial e pagando melhor que, como é que fala assim, que a poupança. Eu falo assim porque quando eu vejo meus relatórios eu fico feliz. Claro que meus relatórios são pífios, são pequenos. Eu faço investimentos pequenos porque é o que minha grana dá. Mas ainda assim a coisa vai indo. Tá melhor do que você não fazer nada. Então eu falo a mesma coisa para você. Faça. Porque o futuro aqui no Japão tá complicado. Tá deixando de ser aquilo, como eles falam assim, aquela coisa bacana. E se o governo, como é que se fala assim, não der um jeito nessa parte da inflação, vai chegar um certo momento que não vai compensar mais vir para cá. Financeiramente não. Vamos falar o português rasgado. É bacana você vir para cá, você pode morar aqui, você vai ter um poder aquisitivo, entre aspas, tá? Que vai te dar um algo a mais para você conquistar por exemplo, um telefone, um iPhone. Só que você vai ficar atrelado esse iPhone a pagamentos, por exemplo, que 12,24. E esse 12,24, dependendo de quanto você ganha lá no Brasil, vai ficar elas por elas. Então, o único diferencial de você vir trabalhar no Japão vai ser o que é? O Japão é um país bonito, ele tem nome, dependendo da situação, tem locais bacanas para mim ir. Mas é só. Porque financeiramente falando, não vai ser tão atraente assim mais não. Isso eu não estou falando agora, estou falando lá na frente, se o Japão não der um jeito nessa parte de inflação. Por isso que eu falo. Só que em vez de você esperar chegar nesse ponto, comece a investir. Comece a fazer seus investimentos enquanto ainda está dando para pegar uma grana até bacana aqui no Japão. Porque depois que começar a não dar mais para pegar esse dinheiro, aí é tarde. Japonês, você está fazendo essa previsão, pode ser que demore? Dependendo, não vai demorar tanto assim não. Pelo andar da carruagem. Então, toma cuidado. Tá? Quem avisa amigo é. Tô te falando sobre investimentos porque são coisas bacanas que valem muito a pena. Mas aí vai de cada um, tá certo? E eu vou encerrando por aqui, tá certo? Porque já estou falando demais. Só para finalizar o vídeo aqui. Por outro lado, quando questionados sobre o estilo de vida dual, 55,7% dos inquiridos responderam que se sentiam menos confortáveis, com um aumento de 6,2 pontos. À medida que os preços continuam a subir, os salários reais têm sido negativos por 26 meses consecutivos. O que é salário real? Aquele que faz frente à inflação. Então a inflação no Japão já está há 26 meses acima do valor salarial. Simples assim. Aí você coloca que o ano tem 12 meses, 12,24, tá? Então já são 2 anos e alguns meses aí. Que a inflação está comendo o dinheiro das pessoas aqui no Japão. Com crescimento exponencial também. Acredite quem quiser. Tá? E o foco está na possibilidade de concretizar um ciclo vicioso de aumento de preço e salário. Isso não vai se realizar. O governo Kishida já tem certeza disso, porque ele não é trouxa. Só que ele não pode falar assim, meus planos são uma barca furada. Ele nunca vai poder falar isso. Por isso que você vai ter que se proteger. Porque quem entende de economia já percebeu que isso aqui é uma barca furada. Eu canso de explicar aqui, por A mais B, o porquê que esse plano do Kishida não deu certo. Não é que não vai dar, já não deu. Porque já saíram os números para esse ano e a coisa não deu certo. Simples assim.
Então não tem muito o que questionar. Acredite quem quiser, mas, repito, quer crescer na vida financeiramente, invista seu suado dinheirinho. Nem que seja R$10, invista. Porque senão, lá na frente, vai dar problema para você, tá? E é isso aí, família. Para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu e maido.